Olá pessoal, bem-vindo a uma nova aula de Gestão de Operações Logística 2. Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre o tema de arranjo físico. Então o que é arranjo físico? Então arranjo físico é aquilo que geralmente a gente guarda na nossa memória sobre o espaço físico de uma organização, como os materiais, os equipamentos, as mesas, o ambiente de trabalho está organizado em determinada organização. Então, o arranjo físico de uma operação ela diz respeito ao posicionamento físico dos seus recursos transformadores, né? Então, como os homens, como as máquinas e equipamentos estão organizados dentro de um espaço físico. Então, arranjo físico de uma operação ou processo é como seus recursos transformadores são posicionados uns em relação aos outros e como as várias tarefas da operação serão alocadas a esses recursos transformadores. Então, no ambiente de serviço, geralmente nós temos três tipos principais de arranjos físicos, que são chamados de arranjo físico por processo, por produto posicional. Então, vou dar aqui alguns exemplos desses arranjos físicos. Arranjo físico por processo é aquele tipo de arranjo que determinados grupos de equipamentos, máquinas ou determinadas equipes de trabalho semelhantes são alocados ou estão arrumados próximos entre si. Então, a universidade é um exemplo de arranjo físico por processo. Por quê? Porque existem umas divisões de departamentos, né? Departamento de engenharia no canto, departamento de administração no outro canto, o restaurante universitário é no outro canto, a reitoria é no outro canto. Então, as funcionalidades da organização são separadas por atividades semelhantes, né? O shopping também a gente tem determinados grupos de lojas em um canto, a praça de alimentação em um canto, né? Estacionamento em outro canto. Então a gente tem funcionalidades, né? O próprio supermercado também, se você imaginar, tem os departamentos de limpeza de um lado, de alimento do outro, de frios do outro, de brinquedos de um outro. Então também o supermercado é um exemplo de arranjo físico por processo. No hospital também a gente tem uma ala de exames, né, de coletas de sangue, tem de cirurgias, tem de tratamento de urgências, etc. Prefeitura também tem um setor contábil, tem um setor financeiro, tem um setor de licitação, etc. Né? Então, esses ambientes aqui são tidos como arranjo físico por processo. Tá? Existe outro tipo de arranjo físico, que é arranjo físico por produto. Então, esse arranjo físico é muito utilizado nas indústrias de produção em massa. Né? Por quê? Porque facilita a execução de muitas unidades em poucos tempos. Né? Então, mas na área de serviço, a gente pode ter como exemplo um restaurante self-service, onde a lógica de produção ou de processamento aqui, ele segue uma sequência, né? Uma linha onde a gente pode ter como característica um maior atendimento de um maior número de pessoas, né? Então, vacinação, campanha de vacinação também é um tipo de arranjo físico por produto, né? Por quê? Porque a gente tem uma linha, uma sequência de procedimentos a seguir. Arranjo físico posicional, o cliente, o consumidor, ele é servido, né?
equipamentos ou pessoas são deslocadas para atender especificamente um tipo de pedido, né? Então aqui eu tenho arranjo físico posicional, o cliente ele fica parado, né? E ele é servido. Então, o restaurante à la carte é um exemplo de arranjo físico posicional. Salão de beleza também pode ser um exemplo de arranjo físico posicional. Você fica parado aqui no canto e o cabeleireiro ou a cabeleireira vem e faz o determinado procedimento no cliente, tá? Então, esses são os 3 exemplos de arranjos físicos, né, comumente utilizados na área de serviço, né? E, diante desse arranjo físico, é importante a gente fazer um mapeamento. Então, o mapeamento de processo, ele é útil para a gente conhecer o processo, saber se está tendo operações demais, né? Ou se está tendo muita movimentação, espera, etc. Então, é importante a gente analisar dentro do layout ou do arranjo físico, a gente analisar também o processo, a movimentação. Então, a gente utiliza de uma simbologia. O círculo, na simbologia do mapeamento do processo, ele significa operação, uma atividade que diretamente agrega valor. O quadrado, ele é uma inspeção, uma checagem para saber se algo foi feito corretamente. A seta, significa transporte, a movimentação de algo. O D, ele é simbologia de atraso, delay do inglês, é D. Então, é uma espera, por exemplo, de materiais. E o triângulo invertido, ele é estoque deliberado. Então, aqui eu vou dar um exemplo aqui de como essa simbologia pode ser utilizada no entendimento de um processo produtivo de um sanduíche natural. Então, sanduíche natural é aquele que a gente compra na cantina da universidade ou num determinado lanchonete, ele já vem feito, a pessoa escolhe qual deles a gente quer. Então, antes de chegar lá no cliente, ele teve algumas etapas. Então, a matéria-prima foi estocada, então aqui tem um triângulo. Então, a matéria-prima ela foi utilizada para montar, então houve a montagem do sanduíche. Os sanduíches foram estocados momentaneamente, depois foi para a loja para venda. Então, na loja ele foi estocado esperando o cliente. Houve o processo de venda e, consequentemente, houve o processo de recebimento e pagamento. Então, aqui está um exemplo da utilização da simbologia do mapeamento de processo. O livro dá um exemplo, a apostila dá um exemplo do pagamento de conta no cartão. Então, você fez uma refeição num restaurante, pediu a conta, então o cliente solicita a conta. Então, vem agora o servidor, ele se movimenta, ele vai preparar a conta, o servidor preenche a fatura, o servidor caminha até o determinado local, o servidor apresenta a conta de fatura e assim por diante. Aqui está a simbologia e aqui estão os tempos utilizados, né? Então a gente vê que existe muita movimentação, algumas esperas, e o tempo total de atendimento 7,25 para realizar esse pagamento de conta. E houve uma movimentação de 81 metros. Então, para que serve isso? Então, isso serve para saber se os tempos foram corretamente realizados, né? Dentro do padrão normal, se está tendo muita movimentação, muita espera, muita operação, tá? Então, é importante a gente fazer um mapeamento para conhecer o nosso processo. A gente só pode melhorar algo se a gente realmente conhece o que deve ser melhorado. Então, aqui a gente encerra praticamente a unidade 2, bons estudos. Acessem aí o fórum que vai estar aberto a partir do dia 1º de julho. E não esqueça de fazer o nosso questionário que está baseado no que a gente viu nessa apostila e nas aulas anteriores. Até a próxima e bons estudos.